comparada a 1 e 2, nós, todos os professores da linha, eles são responsáveis por módulos, que é no sentido de vocês terem uma formação geral do que nós discutimos. Nós trabalhamos com essa história mais próxima, né, essa trabalhada mais próxima, e nós trabalhamos também com outros períodos da história. Até porque essa perspectiva no comparado nos favorece trabalhar com vários períodos. Então, nós, nesse momento, eu pertenço ao eixo Família, Educação e Sexualidade, e trabalhamos muito com a questão do feminino. Nós temos várias teses sobre mulheres. Por exemplo, esse semestre, nós temos uma disciplina ofertada que é História de Mulheres, que é para os alunos que já estão trabalhando com a gente, porque também nós oferecemos as temáticas da disciplina, nos baseando nos projetos de vocês, porque é importante que a gente faça a disciplina, que a gente consiga, com essa disciplina, conhecer essa área que você vai estar informado, mas nessa área você também consiga crescer com o seu projeto. Para não ficar algo assim desconectado. Você pega o texto, a gente saiba de onde foi que você veio e como é a tua história que você veio, que te motivou para essa pesquisa, e o que é que esses pessoas estão colaborando para você construir o seu objeto de pesquisa. Sem ser um conceito claro, mas é essa perspectiva. Então, dentro dessas temáticas, família, educação e sexualidade, nós trabalhamos com infância, particularmente porque eu falei para vocês minha formação de base, eu sou psicóloga, e trabalho nessa perspectiva histórica também, mas sociológica, de uma forma interdisciplinar com a psicologia. Desculpa, a falta de... Então, nessa perspectiva interdisciplinar é que nós abordamos todas essas temáticas. Esses são os caminhos que a gente trilha, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma dissertação de mestrado de um aluno meu, que ele trabalhou a tristeza infantil, né? Numa escola com a turma do Fundamental 1, sobre a lógica da teoria santiana. Então, ele faz essa aproximação na escola e ele começa a trabalhar com a tristeza. E faz a diferença do que é tristeza e o que é depressão. A gente entende que a tristeza faz parte da vida, mas se você fica permanentemente triste, aí você está caminhando para a depressão. E nós trabalhamos com os casos de umas crianças que apresentavam tristeza na escola, por conta de tristeza, de ficar mais, tudo sobre observar, né? E foi muito interessante a gente conseguir conversar também isso, conseguir ajudar as crianças. Dentre outras pesquisas, nós temos também a santidade, né, no Cariri, mulheres, que a santidade é que as mulheres elas são mortas como não fazem justiça e colocam que elas são santas. Então, tem as profissões, tem as procissões, tem toda uma engrenagem, né, para justificar a morte daquela mulher. Essa é uma das teses que eu tenho com uma professora poliana que é educada. Então, em linhas gerais, gente, teríamos muito o que falar, são mais ou menos essas temáticas que a gente trabalha e nesse enfoque mais ampliado. Temos, né, a professora Denise, que trabalha com o eixo das tecnologias, que eu espero que ela chegue, né, e ela fale sobre o trabalho dela, é um trabalho muito interessante que ela faz. Mas eu vou pedir para o professor Jarvis falar. O professor Jarvis é um egresso da nossa linha.
em outras abordagens também, que, pelo que a gente entende, que seja pesquisa, que seja produção. Professora, e um excelente corretor, viu? De artigos. Sim. Então, uma agora. Ele é muito importante. E também de pensar, né? Nós estamos agora trabalhando, terminando o e-book, o e-book do evento, e temos um dossiê que a gente, da Secretaria de Educação, eu vou deixar tudo falar no evento, que a Secretaria de Educação nos convidou para fazer, a gente está concluindo, porque nós trabalhamos também com as escolas. Eu vou passar para o Jaime, para que eles... Boa tarde a todas. Esse aqui é o nosso site, na linha, está em construção, mas tem um pouco da nossa história, dos nossos pesquisadores, alunos, né, os eventos que a gente faz há 20 anos, né, agora no 20º ano, eventos que ocorrem todo ano, em alguma cidade do Ceará, às vezes aqui em Fortaleza, e outras por aí, né. Então, assim, só complementando o que a Patrícia falou, das características da linha, é a transdisciplinaridade, né. Muitas vezes se vê uma história, uma educação comparada, né, e às vezes as pessoas podem tender a reduzir muito o tema, né, que a gente pesquisa, mas além das pesquisas, como a professora falou, a questão do feminino passa toda a linha, né? A questão das tecnologias, por exemplo, eu vou citar aqui só uns 4 temas, assim, para ilustrar a diversidade das nossas pesquisas, né? Já estudamos o direito da mulher muçulmana, as travestis, né, a questão do feminino também, umas professoras travestis transexuais aqui no Ceará, uma pesquisa, inclusive também pesquisa recente, mas também tiveram outros alunos e alunas que pesquisaram a questão travesti, né, o feminino sob essa perspectiva, a história de mulheres, e para o anarquismo também, a história do anarquismo. Então, além desses temas, a nossa linha ela vê o impacto, né, que esses sujeitos causam na sociedade. Então, assim, falando do nosso evento, anualmente, a gente organiza um evento, né, História e Educação, Congresso de História e Educação do Ceará, né? Então, por exemplo, em 2023, a gente teve uma lacuna na pandemia, não organizamos o evento na pandemia, mas no passado ele ocorreu na cidade de Paraty, né, com o tema de histórias de famílias. Então, todo ano tem tema, nosso evento, legal com tema, mas também ele agrega vários outros temas, né? Tem um grande tema do cachorro, por exemplo, já em Sobral, em 2018, foi sobre as tecnologias, livro, mas também já o evento que ocorreu aqui em Fortaleza, foi sobre as tendências pedagógicas, também já foi lá no CRAT, sobre a história das mulheres, e esse ano ainda estamos planejando qual vai ser o tema guarda-chuva. Então, assim, é um evento que tem grande impacto nas cidades por onde a gente vai, né? O nosso público geralmente são professores de educação básica e alunos de educação básica também, né? Então, esse daqui foi a história de ofícios de artes, que foi em Nova Russas, em 2019, antes da pandemia. Né? Então, assim, todo ano, a gente tem muitas publicações, elas não fizeram todas, eu tenho certeza que são muitas. Esse aqui foi promovido em Fortaleza, a História das Ideias Pedagógicas, em 2016. Esse daqui é da pesquisa pós-doutoral da professora Patrícia, aquele lá é da professora Liz, que ela pode falar sobre, eu já passo o microfone para ela. Esse daqui também um livro infantil com uma pesquisadora da minha, publicou agora ano passado, sobre os Santos, vocês vão conhecer. E também tem livros das nossas parcerias, que foi de uma disciplina, o Amarelo que a nossa ofereceu, esse aqui também. Enfim, a gente trabalha com publicação, tá? Com a circulação do conhecimento. Nesses eventos que a gente organiza anualmente, tem a publicação. Agora estamos com 3 publicações em paralelos, tá? Que é os anais do evento, com todos os trabalhos apresentados, que incluímos desta vez alunos da educação básica, né, da educação básica superior,
Também estamos com o e-book que vai ser lançado, a gente está agora só diagramando, né, a arte, que não ficou, a gente fez uma publicação, mas não foi publicado, não ficou legal, né? A gente julgou que não ficou legal, então fizemos uma nova diagramação, e também está prestes a ser publicado o dossiê da Retidocentes, que a gente está elaborando essa parceria com o CEDUC, né? Eles prontamente acolheram a nossa proposta. Então é isso, a linha está aberta a todas, tá? Não é uma linha fechada, né? As pessoas são muito bem-vindas na nossa linha. Se quiser participar do nosso evento, se quiser conhecer, a gente oferece disciplinas, como está aparecendo agora para aparecer mais uma vez, história de mulheres, né? E essa história de mulheres está presente na nossa linha há muito tempo, e a nossa linha não é só sobre história de mulheres, mas é um tema transversal, né? Já tivemos mulheres na biografia, na medicina, nas artes, na literatura, na escola nem se fala, né? Então, assim, os temas que perpassam a nossa linha traz, antes dele, essa questão do feminino, né? E também da questão LGBT. Então, assim, o conselho que eu deixo com vocês, né, que vocês vivam esse processo, né? Quando eu entrei na linha há um tempo atrás, uma professora da Laguna falou que a gente se torna poética, tá? Diante desse mundo que a gente vive fora, né? Muitas vezes eu percebo, né, pessoas antes de entrar já comprando uma briga que não é sua, né, já carregando uma coisa que não é sua, que assim, poxa, essa é uma estrada, meu Deus, a minha vida acabou. Então, de alguma forma, a gente vê pessoas dizendo isso da pós-graduação, mas a gente não é um processo ruim, tá? Não é a gente que dá o tom, nós temos nossas experiências, né? Eu tenho aqui na mão quantas pessoas eu posso citar que foi uma experiência boa do começo ao fim, né? Assim, a gente escolheu estar aqui, antes de estar aqui, eu tenho certeza que a maioria sonhou muito estar aqui. E a maioria pensou muitas vezes que não seria possível estar aqui por algum motivo, né? Aí, de repente, você chega aqui e a gente já vai seguindo exemplos de pessoas que vai ser uma professora que vai acabar aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente não precisa ser assim. E é que eu como disse, eu conheço várias pessoas que não é assim. Comigo não foi assim. Isso não quer dizer que eu seja mais do que alguém, ou menos do que alguém, se entende? Não estou falando aqui de capacidade de inteligência, não. Estou falando de você viver o seu próprio processo, se permitir. Né? Muitas vezes você compra briga que não é sua, você carrega com isso que não é sua. Né? A gente transfere também nossas responsabilidades. Né? É muito fácil dizer, eu sei que isso aqui é polêmico, eu não defendo isso, mas a gente compra essa ideia de, poxa, eu não fiz porque o outro, por causa do outro. Às vezes é o orientador, às vezes é o empregador, não sei o quê. Mas o que é que a gente fez? O que é que nos compete? Então, assim, isso aqui não é um sermão, é um conselho de coração possível. Viva o seu processo. Não é ruim, gente. Claro que crescimento exige crise. A gente já falou isso algumas vezes. Eu acho que não tem crescimento sem crise na zona de conforto. Mas isso não quer dizer que seja ruim. Tá? Então, viva o seu processo, é possível ser leve. A pós-graduação tem muito a oferecer. Quem quer assim, aproveitar as oportunidades, elas vêm de todos os lados. Tá? É um trabalho gratuito, voluntário, currículo, mas é isso. Então, assim, para quem quer viver isso aqui, não falta oportunidades, eu garanto. E é isso, o conselho fica a dica, agora eu vou passar para a professora. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não é daqui, né, quem não é da FACED, para quem está vindo do interior para cá, como eu vim, eu quero deixar aqui boas-vindas da FACED. Tudo que eu já disse muito mais, então que vocês aproveitem esse tempo. Eu sou pesquisadora da ALEC, e enviar convite para a ALEC, a convite da professora Juraci, da professora Patrícia. Trabalho com a área de novas tecnologias de educação à distância, e elas diziam assim, né, que o motivo de criação do eixo, porque a história ela é também passado, presente, ela é futuro.
E aí a gente está pensando na formação de professores, e esse professor do futuro, inclusive no futuro pós-pandêmico. Então, a gente viu aí, passamos por esse desafio da pandemia, e quanto foi crucial a questão da formação dos professores, né, que não sabiam lidar com os dispositivos tecnológicos. Né? Então, a gente vive essa questão no pós-pandemia, né? E aí eu estou trabalhando junto, honramente, né, com esse grupo, né, que me orgulha, já passei por alguns eventos aqui, ajudando os professores, os alunos, né, a LEC é realmente uma grande família, eu diria assim, a gente tem atenção familiar, como diz a professora Patrícia, né, a gente acaba estabelecendo um vínculo, né, tanto que o Jacques, né, já foi aluno e volta, né, e está aqui, hoje é professor da Universidade Estadual, então, assim, a LEC, ela tem e a pós-graduação, ela tem também essa perspectiva de formar professores que atuam na educação básica e no ensino superior. Então, a gente trouxe aqui um material que é nosso, né, que é da linha, que nós preparamos. Então, eu vou passar aqui para a professora Patrícia, né, que nos dá esses slides. Tem aqui núcleo família, e aí a gente dialoga também com essas famílias, que são famílias de mulheres, né, e que usam tecnologia, são professoras, e são professoras também hoje que vivem, por exemplo, a questão da mulher e a questão realmente do cyberfeminismo. Né? Essa também é uma temática que a gente tem abordado. Né? A docência virtual hoje, ela passa por uma questão também, se a gente pensar nas redes, né, quantas as mulheres têm sido, né, quanto a gente vive a questão dos assédios. Então, isso passa por uma questão de gênero. E aí não dá, e aí é por isso que a linha é transversal, porque a gente trabalha nessa transversalidade de temas, né? Então a gente acolhe e realmente a gente não aceita, né, já, esse tipo, né, de atitude, mesmo porque a gente defende, né, esse respeito, e a gente trabalha com muito respeito aos colegas e aos alunos. Né? Então, vou passar aqui para a professora Patrícia, só para a gente dar sequência aqui, ao que está apresentado nos slides. Os professores. Nós trabalhamos nós trabalhamos nos nossos eixos das instituições, ciências e práticas educativas, que quem está à frente desse eixo é o professor Almir, o professor Isatran, que é nosso colega da UES, né, porque a gente trabalha na pós-graduação, me dá uma grande flexibilidade. Então, a gente conversa com muitas pessoas, né? Essa é uma das coisas mais me seduz na pós-graduação. É você ultrapassar as barreiras, você ultrapassar as fronteiras. Então, a gente ultrapassa, porque a gente conversa com colegas não só daqui, mas de outros locais. Hoje eu estava numa banca, a minha banca estava a professora Zinda da UES digital, eu aqui em Desafio, mas a gente tinha um convidado, um estava na Inglaterra e outro estava em Portugal, em Lisboa, e a gente estava conversando. A gente estava fazendo uma defesa de dissertação importantíssima. E você escuta outros olhares, né, outras experiências. Tem família sem sexualidade, que sou eu, tem as tecnologias e a educação à distância, que é a professora Liz. Nós temos o professor Jarvis como colaborador nosso, porque a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando com os nossos. Eu acho importante que a gente valorize a nossa prática na casa, não só ser prática na casa, mas é porque entender da nossa história e compartilhar dos nossos ideais e das nossas ideias. Esse eixo de instituições, ciências e práticas educativas tem a ver com estudo de estabelecimento, estudos internacionais,
educação, de instituições. Eu tenho uma aluna que ela foi estudar a infância desvalida em Lisboa. Ela fez Piauí, como eu falei para vocês, e ela fez para Lisboa. Então, essa perspectiva nos dá uma possibilidade de entendimento melhor o que é a infância para cada local, como é que a criança é vista. Nós também tivemos um evento aqui sobre educação comparada, que foi as missões, instituições, que foi em Lavras da Mangabeira, em plena seca. Não me esqueço que eu atrás de um caminhão-pipa para a gente poder tomar banho no meio da estrada. De sapato alto, correndo atrás do caminhão-pipa, estava ficando. A gente, nesse dia, a gente estava, nesse tempo, a gente estava sempre estudando missões, expedições. Aí vocês devem perguntar assim, professor, qual é o critério que vocês têm para definir uma temática do evento? A gente conversa primeiro com isso. Os nossos eventos, eles são itinerantes. Então, nós nunca chegamos no município para a gente não ser bem recebido. Nós nunca chegamos no município para a gente não ter a cidade parando e trabalhando junto com a gente. Então, a gente sempre, a gente conversa, a gente sempre princípio, sente a vocação, como tem em Nova Russas. As mulheres viviam uma associação, era uma cooperativa, e elas fazem bordado, o crochê. Então, nós fomos estudar artes e ofícios. Esse era a nossa chamada, assim, o nosso eixo. E aí a gente vai, chegamos em Sobral, Sobral tinha que ser, se quiser falar, Aí a gente estudou as novas tecnologias, professora ali, Caraponga, do evento, assim. Então, nós estamos sempre focados nessa tendência do município, e aí, quando a gente entra conversando com a comunidade, com os professores, porque para a gente é muito estranho a gente entrar no município para realizar um evento e os professores não participarem. Então, a gente vai conversar com o secretário de Educação, geralmente ele é a nossa porta de entrada, junto com o prefeito, junto com a saúde, e nós conseguimos que esses profissionais assistam às nossas palestras e apresentem trabalho. Uma das coisas que a gente, quando começa com o evento, é que a gente vai ensinar o pessoal a escrever trabalho científico. E esse ano nós temos um salto que foi com o orientando meu, o professor Ramon, que é de Pacatuba, coordenador de Pacatuba, levou os meninos do ensino médio, e eles apresentaram os trabalhos deles também no evento, apresentaram um trabalho artístico, uma dança, e foi muito importante a gente também, se a gente estuda escola, se a gente vive a escola, a gente tem que ter contato com os estudantes, ouvi-los, observar. Então, foi muito prazeroso e muito importante para a gente não ter uma pesquisa assim, só do segundo livro, só uma revisão bibliográfica, algo, uma história assim, vivencial. Então, nós temos sempre essa preocupação de ouvir a comunidade, de conversar, de ir para os bares da comunidade, de ir para os restaurantes. Isso aí a gente vai trocando, fazendo essa troca. Aqui a gente tem as disciplinas que a ALEC oferta, o Seminário de Educação Brasileira, Educação Comparada 1, História da Subjetividade do Sujeito, uma abordagem psicanalítica, que aí, no caso, é bem específico da área da professora Patrícia, do paradigma da diversidade, História das Mulheres, isso já foi dito aqui,
né, que essa disciplina é ofertada pela LEC. Passada, Lívia. Aqui tem algumas teses, né? A gente trouxe algumas teses, inclusive a tese da Poliana, que é professora da Federal do Cariri, que estudou a história da educação em santidade, representações do feminino na região do Cariri, que foi a história da menina Benigna, né? que foi beatificada recentemente. Né? Então, e aqui a gente tem várias teses também que vão trabalhar a questão do corpo, né? A questão da relação de cognição e afeto, né? A partir da teoria da pedagogia terapêutica de João dos Santos, que é a específica do pós-doutorado da professora Patrícia. Foi o primeiro curso que a gente já ofertou à distância, né? Aqui via LEC, né? Pode passar aqui. E aqui a gente entra um pouco na área de tecnologias, né? E como é que a gente tem trabalhado, né? Então, eu tenho alunas que são professoras da educação indígena no município de Caucaia, que não tem livro, e aí vão trabalhar os recursos digitais. Então, tem a Bruna, que trabalhou o material didático, né, com o Canva, né, para práticas docentes na educação indígena na Caucaia, né? Tem a Thalita também, que trabalhou a questão da disciplina de educação à distância, que dá para a sede. E tem o professor Marcos, que está desenvolvendo jogos para criança com autismo. Né? Então, a gente tem esse trabalho, são objetos educacionais virtuais, e a gente está trabalhando em cima disso, né? E aí a gente acha que são temáticas, entende que são temáticas bem urgentes, se a gente pensar no número de crianças que têm sido diagnosticadas, né? Então, a LEC, ela trabalha muito com temas que são da hora, né? Digamos assim, que são temas que estão na emergência, né? Podemos passar mais um pouquinho. Aqui a gente tem os colaboradores da linha, né, também, Charles está aqui, professora Sinara, do Instituto Federal, Campus Caucaia, professora Ana Jô, Campus Fortaleza, professora Joelma, Campus Caucaia também, no caso a Sinara é Campus Paracuru, e aí a gente tem feito essas parcerias, né, com os nossos colaboradores, tem mais aí, pode passar. Tem alguns, tem a professora Cassandra, também do IEF, tem o César Castro, que é da Federal do Maranhão, tem o professor Carlos Ângelo Menezes, que é da Católica, né, da Universidade Católica de Brasília, e a gente tem desenvolvido uma pesquisa que é exatamente sobre os impactos da pós-pandemia no ensino superior com Portugal, Brasil e Rússia. Então, a gente está entrando nessa pesquisa, né, o professor Carlos Ângelo estava me esperando para supervisionar meu pós-doutorado. E aí, tem a professora Zilda, que trabalha com história oral, e ela tem dado assim, uma grande contribuição na área de história, porque a linha trabalha também nessa escuta, né? A gente trabalha muito com a escuta dos sujeitos, né? Então, quando a gente não escuta só o objeto em si, a gente escuta a fala em si, para a gente é a própria pesquisa, né? Então, é um instrumento de pesquisa, né? E aqui o congresso, que a professora Patrícia já falou, esse ano passado foi em Pacuti, nós discutimos educação e saúde mental, né, porque a gente, no pós-pandemia, a gente entendeu que era necessário, era urgente, o município pediu, né, com a demanda do município, para discutir a questão da educação no pós-pandemia. Então, foi bem interessante, tivemos pesquisas com psicanalistas de Portugal, que veio exatamente falar dessa influência, né, e falar também dos usos das tecnologias, da implicação disso nas crianças, né, nos miúdos, como digo lá. Então, isso foi bem impactante, assim, a fala dos professores da região, né, a gente teve assim, uma devolutiva muito boa, e aí a gente vê que é uma voz que, né, são vozes, né, teve um eco muito grande, o chefe do Pacuti, porque a gente vai vendo que a pandemia ela teve, assim, precisa a gente investigar o que resultou na educação básica no ensino superior, né? Então, quais foram os desdobramentos que a gente vivenciou em 2020 e 2022. Pode passar. Isso aqui está no site, né? A gente tem aqui uma linha do tempo, do cheque, né? Já foi falado aqui do CRAF, de História de Mulheres, já foi falado também do que aconteceu em Fortaleza, História do Corpo, que foi no IPO,
Sobral, a Patrícia já falou, Nova Russas e Pacuti. Então, esse ano a gente completa 20 anos, né? Então, são 20 anos de evento. E os livros... Então, dizendo que acabou só essa aqui, História das Mulheres, que é, assim, das minhas vidas dos homens, tá? Acho que tem um trabalho bem interessante. Mas a gente encerra aqui a nossa participação. Não fica por aqui, vocês podem nos conhecer melhor na convivência e participar de algum evento, alguma atividade que a gente desenvolve. Como diz o professor Jacques aqui, as nossas publicações estão aí. E vai ser um prazer conversar com vocês e conviver com vocês. Sejam bem-vindos, muita boa sorte, sejam muito felizes na vida. Obrigado, Patrícia, Liz. Charles. Sim, Fátima agora, né? Fátima é a coordenadora da Lei de Pesquisa de História da Educação, também editora da revista Educação Debate, né? Vai coordenar aqui. Boa tarde. Já falei pela manhã, mas vou repetir, sejam bem-vindos aos debates, os ingressantes e boas-vindas, né, aos veteranos que tiveram algum por aqui. Eu gostaria, se alguns 5 minutos, que alguém me dissesse uma faltasse 10 e 5 minutos, tá? Eu vou falar demais, tá? Então, nossa lei de História da Nova Educação, né? É uma das leis mais antigas do programa, e é composta por mim, Fátima Maria Nova Lopes, que coordena a minha, pelo professor Valdir Alves da Silva Filho, aqui presente, Francisco Aires de Andrade, que não está por aqui, Francisco Aires aqui não. José Gerardo, essa voz aqui à minha direita. O José Jacinto, que está de licença saúde, está afastado, e ele está importado, não está também? Bom, a linha de História da Memória,
Ela trabalha a história da educação, da pedagogia, das instituições escolares, das reformas escolares, da formação de professores, bem como biografias docentes, práticas educativas e políticas educacionais. Essas pesquisas ocorrem tanto no campo da educação de modo geral, apoiado em arquivos públicos e privados, documentos oficiais, foros jornalísticos, bem como foros orais e também pesquisas bibliográficas. Junto a essa dimensão histórica, a linha trabalha ainda as práticas culturais digitais, a educação escolar e política escolar, a filosofia da história e questões de ambiente e educação. A minha coordenadora na a coleção de artes e intempestivos nas edições de UFC, que compreende mais de 70 títulos científicos publicados. E ainda compreende livros, esses livros organizados, livros individuais, interiores diversos na área da educação, na filosofia, tem uma vasta publicação dos seus complementos. Então, a nossa linha de história da educação é uma das linhas que tem o maior número de produção, né? Não é a maior, mas é uma das que tem. A nossa produção é muito intensa. Deste modo, a linha constituída por 3 eixos. Pode passar. O primeiro eixo, história e memória da educação e as práticas culturais digitais. Tem como objetivo estudar as teorias da educação, a partir dos clássicos da história da educação, além das novas tecnologias, cultura digital e a prática educativa. Os professores específicos desse eixo são o professor José Geraldo, que é o coordenador do eixo, o professor José de Santana, que está de licença, e o doutor Roberto Xavier, que é da UNAP, de vez em quando ele trabalha conosco. Quer falar alguma coisa sobre o eixo? Geraldo. Tá bom. Pode passar. O outro eixo, história da educação da pedagogia das instituições escolares, ele permite a investigação da produção de razões da educação da pedagogia das instituições escolares, com destaque para recursos documentais, jornalísticos, literários, memórias e narrativas docentes. Os professores desse eixo são a Francisco de Abraz, que é o coordenador do eixo, o Gustavo Curvado e o professor Adalto, que está aqui abaixo do lado da Silvia. O terceiro eixo da linha, pode passar. Filosofia da história da educação. Esse eixo é o objetivo da ampla investigação em relação à filosofia da história, da ética da educação, e também a gente trabalhando também alguns temas de filosofia da educação. Destacando diversas teorias e pesquisa de campo, relacionando a ética, a educação, a teoria crítica e as ideias filosóficas pedagógicas. Os professores são o professor Adalto Lopes da Silva Filho, coordenador, eu, Fátima Manuel Lopes, e o Francisco Emílio de Andrade. Então, a pesquisa dos professores, pode passar. Não, né? Não, vamos. Pronto, a pesquisa dos professores. A autorização se refere em pesquisar a filosofia da história, a filosofia política, a filosofia da educação, com destaque a teoria crítica, a escola de Frankfurt, a fim de compreender as intervenções ideológicas em prática da sociedade moderna e atual, e os seus funcionamentos históricos e educacionais nas relações entre os homens, a sociedade e na educação. O projeto de pesquisa mais amplo, o projeto Guarda-Chuva, é teoria crítica filosofia da história da educação. Esse projeto foi para mais de 12 anos, é um guarda-chuva, e dele tem os projetos específicos, depois o PIBIC, porque o PIBIC a gente faz uma interação entre a pós-graduação e a graduação, né? O projeto PIBIC tem alunos da graduação, do mestrado e do doutorado.
Então, o projeto definido de 2022 a 2023, o princípio geral da modernidade, da razão filosófica, a razão científica. Nesse projeto, eles estudaram as seguintes obras, do Herbert Marcuse: O Fim da Utopia, Pensar na Libertação e a Grande Repouso. Herbert Marcuse é um dos filósofos mais professores de Frankfurt. E no período de 2029 para 2024, que está sendo praticado agora, é o princípio de realidade e responsabilidade da modernidade. Herbert Marcuse e Hans Jones. Aqui ele apresentou o filósofo Hans Jones. Estudando as seguintes obras. Hans Jones, o princípio de responsabilidade, que ele vai trazer as ideias do Kant, porém modificando um pouco. E do Herbert Marcuse, a ideologia da sociedade industrial, eras e civilização, interpretação filosófica do pensamento de Freud. As reuniões desse semestre foram às quarta-feiras, às 18h30. Mas vai ser definido, tem uma das integrantes, que é a Mônica, do doutorado, que fica também à frente do grupo, ela vai fazer esse trabalho de quarta-feira, e provavelmente a gente vai abordar esse dia. Logo após o seminário de vocês, com os nossos orientadores, eles vão marcar uma reunião para a gente decidir justamente onde a gente pesquisa, horário, tudo. Mas faço o entrada da Patrícia, embora esse grupo de estudo seja centralizado mais no nosso orientador, mas qualquer, tanto que às vezes tem alunos orientando da UES, da filosofia, então é aberto a qualquer pessoa que queira participar, que se interesse, que tenha interesse pelo assunto, ok? Então, qualquer um de vocês pode participar. E, geralmente, quando a gente vai definir o dia, o horário do grupo daquele semestre, a gente tem umas áreas de participação, tá? Aí depois você tem declaração, participação, para quem da graduação, ajuda até com uma atividade complementar. A pesquisa pode passar, Fátima. Está maravilhoso, sim. Isso é muito importante de trazer um debate. Eu pesquiso uma conjuntura da história da educação, ou da história da ontologia social, o seu processo de formação humana, o contexto histórico e educacional, trabalhando principalmente os pensadores modernos contemporâneos. O título do meu projeto de pesquisa mais amplo é Ontologia Social, Ética e Formação Humana. Esse grupo também eu tenho há mais de 2 anos, e dele, o grupo guarda-chuva, dele vem os números mais específicos, referidos ao PIBIC. No PIBIC, porque, embora a destaque seja ontologia social, ética e formação humana, a gente trabalha também em pensadores da modernidade, como Kant, o Ramon, a gente trabalha também o Adorno, e os nossos grupos de pesquisa têm uma relação muito grande, né, com o grupo profissional. Então, no PIBIC, normalmente, nós trabalhamos fundamentos éticos para a formação humana, parte 6, e nós estudamos a obra do autor, a educação e emancipação, estudamos a Guilherme dialética do esclarecimento. Essa foi a pesquisa do ano passado. E a pesquisa de 2023 até aqui, que deve ser para a formação humana, parte 7, porque a gente tem sempre a mesma argumentação, né? A questão da formação ética e humana. Aí, agora, nessa estudando as obras do Leonardo Kant sobre a pedagogia, e a obra da resposta à pergunta que é o esclarecimento. E aí, a partir daqui, a gente extrai alguns elementos do pensamento do Kant, tanto em relação à formação moral, como em relação à questão da autonomia, do esclarecimento e da liberdade. A gente destaca sempre essas questões.
E a gente tenta relacionar totalmente com a educação, tanto formal como informal, a educação escolar, o ensino básico, também a educação do ensino superior. E também a gente vai reiniciar, né, nós já trabalhamos nessa novo, a obra do Jorge Lucas, filósofo para a inteligência social. Essa obra para a inteligência social de Lucas, na realidade, o Lucas escreveu uma obra sobre ética, e aí resolveu escrever uma introdução a essa ética, e essa introdução se tornou essa obra para a inteligência social, que não está na são 3 volumes, em português são 2, para mais de 1000 páginas. A introdução se tornou essa vastíssima obra, né? E acabou também escreveu a ética. No entanto, a ética dele, digamos assim, foi lançada nessa obra de inteligência social para o doutorado, justamente resgatando a ética, no caso, né, dessa obra que eu não deixou explícito e a gente tem que explicitar nessa tese de doutorado. E tem 4 cadeiras. Tem 3 questões que ele trabalha, a causa verdadeira do mundo, os princípios da ontologia marxiana, tem outras coisas que ele trabalha, tem 4 categorias de análise que ele trabalha, da sociologia humana, que é assim, crucial para a gente compreender o ser social, né? Ele trabalha a questão do trabalho, que é uma das ideias do Marx, inclusive, e apoiando. Ele trabalha a questão do trabalho, da reprodução aqui não é no sentido de reduzir a desigualdade, é no sentido de produzir e reproduzir o ser social, né, os bens. Ele trabalha a questão do estranhamento, que nossa literatura brasileira é uma espécie de alienação, e ele trabalha a questão da ideologia. Então, é muito interessante esse trabalho, no caso, na ontologia social, porque ele nos dá elemento para a gente compreender o ser social, né, o nosso ser. Não só o ser humano, mas o ser das coisas, o ser da história, o ser da educação, enfim. Eu acho muito interessante essa obra do Lucas. Vai passar. Eu não vou olhar no meu, porque eu trabalho no trabalho. O Francisco Ali de Andrade. Ele pesquisa a história da educação da pedagogia, compreendendo o significado do ambiente escolar, a narrativas e de preservação da memória da escola e das demais instituições educativas. O projeto de pesquisa dele é pesquisa educacional no ambiente digital. 2 pontos. Uma contribuição à história da educação do Ceará, que eu achei história no ambiente digital. Eu tenho a impressão que esse ambiente digital eu não tenho mais, eu acho que é assim. Pesquisa educacional, 2 pontos. Uma contribuição à história da educação do Ceará. Quem trabalha no ambiente digital já está no projeto. Eu passei para a revisão deles, né? A pesquisa do professor Rosário está esquecendo. Tu quer falar? Assim, a minha pesquisa atual é com geografia de mulheres. Inclusive, eu estou no grupo da linha também, a gente tem um projeto bem grande que envolve pesquisadores de vários lugares. Esse projeto também. Mas, assim, a minha formação é filosofia, né? Mestrado doutorado de sociologia, e fiz alguns pós-doc, esse pós-doc é resultado também de pesquisas, né? A primeira delas foi educação funcional. Trabalhei alguns anos em presídio, né? Nessa área de educação funcional, né? Isso há 20 anos atrás, há algum tempo, né? Depois fiz um pós-doc. Primeiro foi um pós-doc sobre capoeira, primeiro, né? Trabalhei com capoeira de rua, fui morar em Salvador, foi
foi coordenador do teatro, na Escola de Teatro da Bahia, na Escola de Teatro da UFBA. Aí depois teve esse outro sobre educação prisional. Né? O terceiro que eu fiz foi com bolsa do PNPD, a bolsa fez uma falta quando acabou, a bolsa era boa. Saudade daquela bolsa, olha. Que foi sobre militância feminina nos anos 60. Né? Eu trabalhei com memória, né, biografia de mulheres que atuavam nos anos 60 contra a ditadura. Né? Não só as militantes em si, mas as que participaram. Eu chamei de mulheres educadoras e militantes. E muitas vezes eram meus companheiros de planos políticos e tal, que corriam atrás de seus parentes, dos que estavam presos. Né? Algumas se destacaram bastante, por exemplo, a Anjo, né? A Montes Anjo, né? Que foi assassinada pela ditadura, e depois ela própria foi assassinada também. Né? Aqui no Ceará tinha um grupo muito forte de mulheres que organizou um movimento pela anistia, que foi um movimento, precursor do movimento pela anistia, né? Que é um grupo grande, muito forte. Dona Luz, Mãe Paulo Albuquerque, Mário Albuquerque, Marina Fontinelli, Rosa estava na cadeia quando saiu também, integra esse movimento. Angélica Monteiro, era um grupo bem destacado aqui no Ceará. Né? Eu pesquisei um pouco esse grupo. E eu estava falando no quarto doutorado que eu ia fotografar a Rosa. Eu militei com a Rosa nos anos 80. E aí, meu amigo, a Rosa partiu, né? Quando a Rosa partiu, eu não confesso que eu não consegui mais fazer, não. Parei. Deu uma travada aqui, né? Porque eu comprei a Rosa com mais qualidade. Já foi muito dessa casa. Ela fez mestrado aqui. Fez mestrado aqui na casa, né? Foi aquela figura que passou a vida inteira na militância. A prisão dela foi um negócio bem espetaculoso, né? Porque 69, depois vai 5, né? 68, vai 69, depois vai 5. Os jovens passarinhos corriam no Brasil, diziam que iria dialogar com os estudantes. E a Rosa não era conhecida. Ela vinha no Sertão Central, acho que Xaramubim, né? Xaramubim. Aí, quando ela... Então, ela conseguiu entrar na faculdade de Direito. Quando ele terminou de falar, ela arregaçou assim, não? Já saiu presa também, não foi torturado e tal. Né? Eu sei que eu também tenho uma escola do lado do Desejano, que é Rosa Fonseca, aquele lado ali, né? Mas uma figura que ela marcou muito aqui no Ceará. Né? Eu já gravei uma entrevista com ela, muitos anos atrás, essa entrevista inédita. Quem sabe algum dia está publique isso, né? Mas eu confesso que esse doutorado eu não vou interromper aqui, vou dar o tempo. Então, assim, eu já trabalho com biografia de mulher. Atualmente eu tenho 8 orientandos, 7 de doutorados e 1 de mestrado, uma exposição do pós-doc, que também é muito interessante, esse pós-doc, que é a pesquisadora, que é a Tânia Guarelli, ela estuda um movimento que ocorreu aqui no Ceará, também nesse período, a chamada Revolta das Saias, que foi uma militância de estudantes, né, contra algumas regras que foram incluídas na escola, foi um movimento muito forte aqui no Ceará. Né? Ela pesquisa esse evento, né, aqui no Ceará. Então, eu tenho atualmente a Aline, que trabalha vai trabalhar com a biografia da Eliane Deire, o Josivan, que fez o mestrado, né, sobre a homofobia na polícia militar, e hoje ele pesquisa os cursos de formação da polícia militar para essa temática da homofobia, do preconceito com os grupos LGBTQIA+. Né? Tem a Patrícia, que trabalha com mulheres negras em situação de rua. Né? Tem a Carla, que trabalha com os egressos, jovens egressos, mulheres jovens egressos, né? Daquelas casas de reclusão e comunidade socioeducativa de meninas, ela quer trabalhar com as egressas. O que acontece nessa menina?
quando ela cumpre esse período nessas casas. Só tem uma casa aqui no Ceará, que é perto do Norte Shopping. Está pesquisando isso aí. A Maiane é também uma biografia de mulher, ela está biografando um professor lá de Alagoas, né? Quem mais, eu me lembro? A Kelly, ela está pesquisando a história do PET aqui de mestrado, a história do PET aqui na faculdade. O Wesley, ele pesquisa, assim, ele trabalha com os figurinos de Umbanda, né? A discografia de Umbanda, né? Isso dos anos 40, 50, ele conseguiu uma doação enorme e trabalha com essas músicas, né? Ele trabalha com essas músicas, que foram essas músicas, elas impactam na cultura, etc. Enfim, comigo, eu tenho, também tenho trabalho assim, sobre travesti, situação de rua, então eu tenho, na verdade, debruçado com temas que escapam da escola, que fogem à educação formal, né? A educação não formal e informal é que interessa, ou seja, tem que sair que foge um pouco das regras, né? Eu tenho que guardar, né? Então é isso, eu estou por aqui, estou coordenando o CPGE, você até quando, e vou ficando, né? Legal. Deixa eu dar um exemplo. Vocês me desculpem, eu era para ter apresentado cada professora, mas tem essa coisa. Mas me apresentando, né? Eu sou professora da UNI, trabalho aqui na FACED, e tenho uma formação na área da filosofia, né? A nossa linha para estudar a filosofia. Sou graduada em mestrado em filosofia e doutorado em educação. Eu trabalho nessas pesquisas. Atualmente eu estou com 12 anos, estou com 9 aqui na educação e treino na filosofia. Tanto eu, professor Dalton, eu trabalho aqui, e na filosofia também. Passar com o professor Dalton. Só destacar também o seguinte, eu fui aluno do Adalto, mas a gente já está no Adalto, certo? Mas ele tem muito jovem na filosofia, então eu fui aluno dessa série aqui. Boa tarde. O meu trabalho, eu sou mais da área da filosofia, majoritariamente contribuindo para esse programa há bastante tempo. Comecei como voluntário, né, ministrando aula, professores e trabalhando em algumas orientações. Então, eu tenho esse meu projeto de teoria crítica da educação, né, um trabalho que eu venho desenvolvendo, que eu desenvolvi no meu doutorado em educação, que é a minha formação foi toda filosófica, né, a graduação em filosofia, o mestrado em filosofia e o doutorado em educação. E eu tenho sempre tentado juntar só da filosofia com a educação. Isso tem rendido bons trabalhos, né? Então, eu trago o pessoal do PIBIC e do PIBIC lá da filosofia, né? Aluno da graduação, aluno do mestrado e doutorado, e a gente dá um trabalho junto aqui com aluno de mestrado e doutorado em educação. Então, nosso trabalho é mais assim, de pesquisas teóricas, né? Apesar de ter também relacionado, né, a pesquisa empírica, mas propriamente leitura realmente de obras, né, nessa área da teoria crítica. Então, nós já vimos várias obras, leitura da obra completa, quando não alguns capítulos, né, dependendo do tamanho, que às vezes não dá tempo, também da obra, que às vezes não dá tempo para fazer toda a leitura durante o ano, a gente pega aquelas partes mais significativas, e isso tem rendido muitos trabalhos, né, organização de livro, produção de artigo, várias publicações de revista. Isso com o aluno da graduação, do mestrado e do doutorado. Então, o aluno inicia também a pesquisa científica, que são os bolsistas do PIBIC, e os voluntários, né, aqueles que têm interesse em participar. E essa escolha pela educação é exatamente onde eu vi a praticidade das coisas, né, onde você pode pegar a filosofia e fazer a prática, né? Então, eu acho que a filosofia não é prática, é só teoria, mas ela é essencialmente prática. E essa aplicação a gente vê mais
né, mais propícia na educação, realmente. Então, é esse o trabalho que a gente vem fazendo há muitos tempos. Eu já estou fazendo esse curso da universidade, eu já sou aposentado da UES, quando a criatura peguei um aluno na época da militância, né? Até que deu muito trabalho não, mas eu sou mãe e consegui muitas conquistas, inclusive o retorno da filosofia, né? Foi um momento grande quando nós começamos, né? Lá na UES, com os alunos, com os professores, e naquela época era bem, porque a coisa ainda era bem forte, né? Forte ainda a pressão da ditadura, dos militares, mas a gente conseguia conciliar, e conseguia conciliar, né, Geraldo? Era Você estava olhando a tua, ninguém fazia nada, todo mundo era bonzinho. O diretor da faculdade chamava Edson Rolo. Edson Rolo botou uma sirene na faculdade. Nós não errava, o diretor aqui, mas até na perna que é essa sirene. Mais ou menos por todo mundo. O cara pegando o Santo Macaquinho, que tinha um dedo assim, mas pegando o Santo era culpado. Era um Santo culpado. Então, não deixa que ele fazendo lá. Então, uma luta do trabalho, né, mas que rendeu bons frutos. O pessoal aí também foi aluno lá na filosofia, o professor Custódio, que hoje é reitor, foi aluno também nessa época, né, então, a gente tem assim, passei bons momentos, né, na UES, e desde 2009 que eu estou na UFC, eu tenho trabalho na UFCA lá no Cariri, e aqui na UFC, né, e ali eles têm rendido, fico muito satisfeito, mas infelizmente no próximo ano eu vou ter que me afastar da força da lei, né? 75 anos, aí eles vão aprender para fora, ninguém serve mais depois de 75, mas eu estou resistindo até lá. Obrigado. Só uma coisa. Eu estou ministrando uma disciplina também no quarta-feira à noite, Gênero, Feminismo e Educação, focando no feminismo negro, principalmente. Tá? Aproveitando, também um exemplo, o pessoal estava estudando a disciplina Teoria da Educação, terça-feira pela manhã, e geralmente é assim, quando está iniciando o semestre, a gente oferta a disciplina, essa aqui é obrigatória, principalmente para quem não tem curso de pedagogia, e no semestre a gente oferece a disciplina obrigatória da minha, e geralmente uma optativa. Né? E só para concluir os projetos, o professor Luiz Távora pesquisa aspectos gerais e questões atuais sobre a história da educação, do processo de formação e profissionalização docente no país, a partir da análise das políticas públicas de formação do educador. Então, pessoal. Pronto. O projeto pesquisa do professor Luiz Távora aspectos históricos e atuais sobre as políticas públicas de formação docente no Brasil. Pode passar. Eu vou dizer. Passou dois, né? Ah, tá. Desculpa. José Eugênio Santana, que está mostrado provavelmente, pesquisa a cultura e memória digital no feedback, também denominado de neuromodulação, e uma base educativa. Projeto de pesquisa de tecnologia digital, levantamento sobre a robótica educacional no estado de Ceará, em escolas públicas e privadas. Pode passar. O professor Vitor Xavier, que de vez em quando colabora conosco, inclusive quando palestra em família, ele pesquisa a história, memória e oralidade, e políticas educacionais. O projeto de pesquisa dele denomina-se Pesquisas na História e Memória da Educação, aspecto metodológico e epistemológico. E antes de dizer essa frase aí, seja bem-vindos, eu gosto sempre de colocar esse pensamento no vídeo. Na medida que alguém assume o compromisso definitivo consigo mesmo, a providência também passa a agir. Começa a acontecer todo tipo de coisas para ajudar esse apelo. O que vai acontecer se esse compromisso não existisse. Então, a gente diagnosticar decisões
favorecendo a pessoa com todo expert em todos os entrevistas e que ajuda a moderar que ele não pode ser encontrar o seu problema. Tudo que você puder fazer, sonhar, você alcançará. Sendo assim, mais agora. A ousadia e a credibilidade, o poder e a começa agora. Então, parabéns a vocês pela ousadia. O senhor é o cerimonialista, pode partir. Nesse momento, vou chamar a pessoa Marilene, da linha de pesquisa de educação de tempo da sociedade. Gente, eu quero pedir desculpas já também por uma hora, inclusive, vou ter que sair agora com mais um dia. Primeiro que eu não estou passando muito bem, é tão pequeno, a gente se divertir. E segundo, porque também eu vou passar dando aqui, que a professora ensinou, o passar ao invés de um treinador, não é assim. O invés de 250 páginas, e ao invés de a gente somente agora no dia 20 de fevereiro. Então, dia 9 dias, se eu tivesse 9 dias, né, entre outras coisas, não ia entrar na peça. Então, eu vou, tanto por coordenação, quanto por uma peça, tá bom? Eu peço desculpa a vocês por eu retirar o vídeo. Boa tarde aos presentes. Eu quero iniciar desejando boas-vindas e dizer da importância desse momento. Né? Eu acho que esse seminário introdutório, ele cumpre uma função muito especial no nosso processo formativo. Né? Pelo menos, para mim, foi algo muito importante. E, assim, a cada momento que a gente, né, assim, a cada ano que a gente participa desse momento, faz parte do percurso formativo de vocês, desse cenário introdutório, eu sempre rememoro a minha chegada aqui nessa casa. Né? Então, assim, eu não fiz a graduação aqui na UFC, eu sou formada em pedagogia pela UES, pela Partidã, do Norte. Eu acho que a professora Alice disse que veio do interior também, vim do Rio do Norte. E cheguei aqui no início dos anos 2000 para fazer um mestrado. Né? Assim, eu lembro que o Gerardo estava aqui, eu sou muito memorialista, eu gosto muito dele. Eu acho que a história é importante e, assim, a nossa linha de pesquisa, que é Educação Estética e Sociedade, que trabalha com marxismo, né? Trabalha também com Marx, que a professora Fátima falou aqui, tem 3 categorias que são muito caras, né, ao campo do marxismo, que é a categoria da totalidade, da historicidade e da contradição. Né? Então, assim, a história ela é importantíssima. Né? E, assim, não é à toa que o Edson Oswald vai te lembrar, né, vai te dizer que a história ela existe para que a gente não esqueça do passado. Né? E, assim, eu lembro, Gerardo, na apresentação, né, no seminário de introdução ao mestrado, na apresentação dos professores, eu acho que a época só você, que era professor, acho que nós éramos estudantes, eu fui da mesma turma do DIEP, né, você se apresentando, ao lado da professora Nadolfa, né, que na época era professora da nossa linha de trabalho de educação, né, você dizendo que o marxismo tinha sido uma roupa da juventude, eu lembro dessa frase, né? E, assim, dizer como esse momento, a chegada, né? Porque, assim, o seminário introdutório é um momento de chegada ao curso, é um momento de chegada para alguns, né, pela primeira vez na FACED, porque eu acho que nem todo mundo fez a formação aqui na Faculdade de Educação. Vocês podem só levantar o braço, quem está vindo de outras universidades, de outras unidades acadêmicas. Não vou continuar. E quem é que egressa da FACED? Sejam todos bem-vindos, né? Então, esse momento é um momento que marca a nossa chegada, né? A gente, todo início,
O próprio Marx já dizia, né? Todo início é muito importante. Né? Todo início é difícil para qualquer ciência. Né? Vamos só parafrasear. Todo início ele delimita algo muito importante na nossa construção histórica. Né? Eu quero que esse início, eu desejo, aliás, que esse início seja algo muito importante na trajetória formativa de vocês aqui na Faculdade de Educação, certo? A nossa linha de pesquisa, ela é composta por 5 professores, né? Nós somos 3 professores permanentes e 2 professores colaboradores. E, assim, nesse momento, todos estão participando de banca. Assim, eu venho de uma banca na UES, né? Agora de manhã, vim para cá, a gente precisou readequar a agenda para participar desse momento, porque a gente avalia que é muito importante. Então, estou só justificando a ausência dos colegas, né? Eles estão nesse momento agora numa banca na UES, certo? Então, aquele já passou, né? A menina já tinha passado. Então, os professores, né, que fazem parte da minha professora Jaqueline Rabelo, que é nossa professora aqui, tá certo, da casa, a professora Maria das Dores Mendes Segundo, que é professora da UES, nossa professora colaboradora, a professora Sterne Maia, que é professor da UES, professor colaborador do programa, professor Leonardo Coelho Gomes, que é o coordenador da nossa linha, certo? E eu sou a professora Maureen, comecei a falar em seu nome, né? Então, sou a professora Maureen, faço parte dessa linha de pesquisa, né? Fiz meu mestrado, doutorado, todo, né, nessa casa, e hoje faço parte, né, do quadro de professores. É importante dizer que a nossa linha de pesquisa, pode só passar, por gentileza, que eu acho que não tem, passa mais tem, certo. Pode deixar aí. A nossa linha de pesquisa, ela tem uma relação interinstitucional, né, com o INE, que é o Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Ele foi criado no início da década de 1990, fruto de uma articulação à época, né, da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, com a Universidade Estadual do Ceará, que na época tinha como objetivo ofertar a formação político-sindical para os trabalhadores, né, depois a CUT tomou outros rumos e essa parceria não foi rompida, mas a partir da instituição do INE, né, nós tivemos, inclusive, a criação, né, a gente pode dizer que as 2 linhas de pesquisas que hoje fazem parte da UES e da UFC, elas foram resultados do INE, né, do trabalho histórico, né, que o INE iniciou desde 1990. Né, a linha de pesquisa aqui é trabalho, educação estética e sociedade, e na UES é marxismo e formação do educador. Então, a gente mantém um trabalho muito em articulação, né? Uma parceria interinstitucional, que inclusive é oficializada, né, junto aos programas. E tem também um outro programa, que é o MAI, que é o primeiro mestrado acadêmico intercâmbio da UES, né, que é Limoeiro do Norte e Quixadá, acho que é egresso no MAI aqui, que eu vi algumas pessoas, né, balançando a cabeça, né? Então, a gente tem essa parceria também com a Universidade Federal do Ceará, com a UFAL, né? Inclusive, vou aproveitar para fazer a propaganda, né, em maio, assim como a professora Fátima, né, nossa fundamentação teórica é o marxismo, e especialmente um autor chamado Marx, né, que vai recuperar o fundamento ontológico da obra do Marx, para explicar a essência do ser social, né, o que nos faz ser social, e qual é o horizonte histórico, né, da nossa existência nessa sociedade, tá certo? A nossa discussão caminha nessa direção, e a gente tem caminhado muito junto com 2 professores, são mais de 2, né? Na verdade, eu vou citar aqui 3, que tem estudos nessa área, que é o professor Sérgio Lessa, né, que, inclusive, ele traduziu, a professora Fátima citou aqui a tradução, né, da ontologia do ser social no Marx, né, nas referências de uma tradução da Boitempo. O Sérgio Lessa, ele também fez uma tradução, é uma nova tradução, ele está em maio, vai fazer uma atividade conosco aqui, né, Gerardo, em parceria com o programa, o professor Mário está intitulando. Então, assim, dizer dessa nossa relação interinstitucional com outras unidades. Então, nós caminhamos muito juntos, né? E desde a pandemia de 2020, a gente vem, nós criamos, né,
grupo que foi certificado já pelo CNPq, que é o Município, e que vem realizando um ciclo de formações, né? Na época da pandemia, né, online, que agora ela tem acontecido, né, presencialmente, tá certo? Então, só voltar, por gentileza. Então, a linha, ela pretende aprofundar a compreensão do trabalho como fundamento ontológico do processo de evolução social, em Marx, Engels, Gramsci, Marx. Sobre esta base, permite o tratamento do complexo educacional, numa perspectiva histórica, de forma a recuperar as devidas conexões ontológicas entre a proposta de educação emancipadora e a revolução socialista. Ela assume como marca investigativa por excelência a análise radical e contextualizada dos fenômenos sociopedagógicos, ancorada na crítica marxista, ontologicamente perspectivada. Nesse sentido, busca desvelar as mediações fundamentais que vinculam os chamados novos paradigmas epistemológicos, afinados com as visões pós-marxistas, pós-modernas e neopragmáticas, hoje dominantes no cenário acadêmico e político-sindical, e o processo de reprodução do capital no contexto de sua crise. Né? Então, assim, um local que nós trabalhamos muito é o Mesares, né, que faz essa análise, né, de que hoje a crise do capital é uma crise estrutural, né, uma crise diferente das crises anteriores, e a partir dessa perspectiva, né, a gente faz também uma análise do movimento de educação para todos, né, uma crítica a esse movimento, né, que começa lá na década de 1990, com a conferência de Jontier, né, inclusive a gente tem um conjunto de pesquisas que já foram publicadas, né, em forma de livros, inclusive um deles foi publicado, né, classificado como L1 pelas edições do UFC, né, que na classificação acho que é a melhor, né, classificação de top, né, e dizer que a gente vem também caminhando nessa perspectiva, né, os estudos dessa política educacional que é afinada com os organismos internacionais, a gente faz a crítica toda essa conjuntura a partir desse referencial teórico que é o marxismo, certo? Pode passar? Eu já falei aqui, as nossas linhas não podem voltar. Nós temos duas linhas de pesquisa, né? Aliás, dois eixos, né, dentro da linha. Então, ontologia média, perspectiva da emancipação, a educação, a crise anterior, a crise do capital e o avanço da luta ideológica, a reforma da educação brasileira sobre o ciclo do mercado, trabalho e formação docente, trabalho, educação e organização de classe. As linhas investigativas, os dois eixos, né, os fundamentos e implicações do movimento de educação para todos e a formação docente na perspectiva da crítica marxista aos paradigmas da modernidade. Nós temos, né, assim, vários grupos de estudos que são abertos, né, aos professores, aos estudantes e aos trabalhadores, né, assim também como, assim, tudo que nós promovemos na nossa linha de pesquisa, o INCO, né, que foi assim, o instituto que nos deu a origem junto com a universidade, é o INCO, né, que é o conhecimento a serviço da classe trabalhadora. Então, assim, nessa perspectiva, e compreendendo também que a universidade é esse espaço de produção do conhecimento a serviço da sociedade. Né? Então, a gente precisa compreender essa relação da universidade com a sociedade e receber aqueles que estão ávidos, né, por conhecimento, por compreender o mundo, né, por fazer essa articulação de compreensão entre o que as coisas, o que a gente enxerga e o que elas são de fato, né, que é essa relação entre a aparência e a essência das coisas. Então, assim, a gente também tem feito um esforço, né, de alguns grupos de estudos, eu acho que não só a gente, as apresentações que me antecederam, eu ouvi isso, né, de outros professores, desse cuidado de ofertar grupos de estudos no período noturno, né, porque às vezes a gente prioriza um determinado turno, né, que é manhã ou tarde, e a gente acaba, né, excluindo, né, trabalhadores, né, e outras pessoas que têm interesse e não conseguem participar desses grupos manhã ou tarde porque trabalham, né, então a gente
tem mantido os grupos, né, grupos de estudos à noite, tem ofertado também muitas atividades formativas. Na próxima semana nós vamos ter uma atividade que é a busca do ensino, com o professor Derivaldo Santos, que vai ser à tarde, né, aqui na Faculdade de Educação, do dia 4 ao dia 7 de março. Tá certo? E eu acho que mais um outro, né? Nós temos 2 convênios internacionais, que é com a Universidade de Paris, né, a professora Jaqueline Rabelo e o professor Luiz fizeram pós-doutorado, né, lá, e a partir do pós-doutorado foram realizados esses convênios internacionais. Assim também com a Universidade de Salamanca, né, alguns dos nossos estudantes já foram fazer, né, sanduíche por conta desses convênios. E nós temos uma revista eletrônica, né, que na última avaliação dos periódicos, ela foi classificada como B1, né, então a revista que tem mais de 10 anos já, né, de existência, ela tem uma publicação de 2 números por ano, né, e ela está ligada aqui, né, no site da UFC. No momento, a gente está com um probleminha, né, que ainda não foi resolvido, em relação à própria estrutura mesmo, né, da internet, é assim que diz, né, da internet, do servidor, né, do provedor, né, que a gente está tentando resolver, mas é uma revista que contribui para o fortalecimento do debate marxista, né, veiculando a pesquisa produzida por pesquisadores locais, bem como o favorecimento e a interlocução com pesquisadores de outros grupos ou regiões, né? Certo. E assim, né, a gente até já tinha, eu acho que é algo que a gente precisa de tantas coisas, né, que são pautas das nossas lutas, das nossas reivindicações, eu acho que era algo que é importante, né, porque a gente sabe que hoje, né, toda a pós-graduação ela está subjugada aos critérios de avaliação da CAPES, né, e que a história da produtividade, ela conta muito, né, assim, com todas as críticas, né, que a gente faz que são necessárias ao produtivismo acadêmico, né, então, assim, não é produzir, acho que a gente precisa produzir com qualidade, né, com calma, e assim, a gente reconhece isso, inclusive, a partir da própria, né, se a gente for ver a trajetória histórica dos processos, né, o mestrado, antes ele era um tempo maior, por exemplo, hoje são 2 anos, né, assim, se a gente trabalhar é pouco tempo, né, para você dar conta de um objeto, e junto a isso, né, tem toda uma estrutura mesmo que solicita, né, se solicita gentilmente que você publique, porque a própria existência dos programas, ela está vinculada a essa necessidade de produção, né? Mas que a gente também reflita, né, sobre essa qualidade, sobre essa necessidade, né, que ela não produza adoecimentos, né, que é algo que a gente também vem discutindo e vem também, acho que tomando certo cuidado, né, que eu até falado, acho que com a professora Patrícia, né, que nossa passagem por aqui seja... Acho que foi o professor, né? Eu já estou aqui confundindo, 5 bancos dessa semana. Que a nossa passagem por aqui seja algo que nos faça crescer, que nos faça feliz, né? Que não seja motivo de tristeza, né? De adoecimento, né? Mas que a gente contribua com a produção científica e que essa produção científica ela seja motivo de transformação social e pessoal, né? Que tenha essa articulação entre o individual e o coletivo, né? Porque, enfim, nós somos uma sociedade, né? Então, é isso, acho que, de um modo geral, né, eu vim representando o coordenador da linha, porque a gente achava que era importante apresentar a nossa linha, né, justificar a ausência deles e dizer um pouco, né, o que nós fazemos, quem nós somos, né, o que nós publicamos, né, o que nós trabalhamos, onde nós estamos, com quem nós nos relacionamos, né, dizer que nós já marcamos disciplinas, né, isso já foi dito para vocês, todas as linhas, se vocês, enquanto estudantes do programa, tem um conteúdo que é obrigatório, tem outro que você vai se organizando de acordo com seus interesses, né, dizer que as nossas disciplinas estão abertas, né, a quem tenha
curiosidade, né, interesse de pesquisar, né, de compreender um pouco sobre o objeto à luz do referencial teórico marxista, tá certo? Então, é isso, desejo boas línguas, né, reafirma que não desejo boas línguas e de um momento de muita construção, né, de muita felicidade, muitos encontros. Eu acho que nesse espaço aqui também a gente faz muitos amigos, né, talvez os melhores da nossa vida. Então, seja também espaço de fortalecimento das relações entre os filhos, tá certo? É isso. Obrigada. Agora o professor Messias, não é o C de L, né? Esse é bom. Ele é da linha de linguagem e prática educativa, né? Não, a palavra é sua. Também vai ter o aluno, Gerardo. Pessoal, boa tarde. Eu não preparei nenhum material porque, na experiência dos outros seminários, né, tem um volume enorme de informação. Geralmente, quando chega na parte da apresentação das linhas, a gente é obrigado a dar uma corrida, porque a gente usou tempo com outras informações que também são importantes. Eu considero que, na verdade, isso aqui é só uma manchete sobre a linha, porque, na verdade, vocês vão conhecer o programa e as linhas ao longo dos 2 anos de convivência do mestrado e ao longo dos 4 anos de convivência do doutorado, né? Mas, como a gente tem essa função e essa missão, eu vou falar rapidamente, né, sobre a nossa linha, que foi recentemente reestruturada. A nossa linha hoje, ela se chama Linguagens e Práticas Educativas, ela tem uma... Olha aí que beleza! É muito bom, né, a tecnologia? Ela se chama, né, tem essa sigla LIPED, Linguagens e Práticas Educativas. Ela anteriormente era chamada de LIDELEC. Mas nós, em discussão na linha, a gente percebeu que a LIDELEC, ela se centrava muito na criança e ela não tinha outro sujeito a não ser a criança. E a gente percebia que as nossas pesquisas, elas demandavam, né, outros sujeitos. Por exemplo, nós temos um eixo chamado Escola e Educação Inclusiva, que estuda pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, e nem sempre essas pessoas são mais crianças, pelo menos do recorte etário que a gente considera uma criança. A gente tem pessoas com síndrome de Down com 34 anos, com 40 anos, e são estudados pelo eixo, né? Então, a gente decidiu o seguinte: nós continuaremos priorizando pesquisas que envolvam crianças, tá? Mas a gente abre para outros públicos. E para poder fazer essa abertura, a gente optou por utilizar uma nomenclatura mais aberta. Então, a gente fala das várias linguagens e das várias práticas educativas envolvendo os temas que compõem a linha, que eu vou apresentar já através dos eixos, né, que compõem a linha. Então, meu nome é Cecilia, eu estou atualmente coordenador da linha, né? Já estou perto de sair, porque já estava um tempo que eu estou na coordenação da linha, tá? A nossa linha, quando era do DELEC, ela tinha 5 eixos, mas aí, pela aposentadoria da professora Márcia Vasconcelos, que por acaso foi minha orientadora do mestrado, doutorado, o eixo dela foi, né, extinto, porque ela tem trabalho com a questão das práticas lúdicas, e o eixo é exatamente sobre práticas lúdicas, né? Então, hoje a linha ainda trata de ludicidade, práticas lúdicas, mas é um tema que está diluído nas pesquisas de um modo geral, não é mais um eixo concentrado como já foi no dia, tá? Então, hoje a linha só tem 4 eixos, mas antes de falar dos eixos, vou falar rapidamente sobre o que a linha se propõe, né? Ela se propõe estudar as várias linguagens e as práticas educativas e os discursos que concernem a educação da infância em espaços coletivos,
a educação inclusiva e especial, aos letramentos sociais e acadêmicos, a filosofia, a arte e corporeidade, bem como a ludicidade, a interculturalidade e as relações etnorraciais. Nesse sentido, as pesquisas nela entendidas focalizam prioritariamente, como já falei, as crianças e suas infâncias, no rural mesmo, né, porque a gente trabalha com o conceito plural de infância, não um conceito único de infância, mas também ampliam seus focos para outras fases e manifestações sociais da vida humana e outros sujeitos, em relação aos quais são estudados a diversidade humana e social, a formação leitora e escritora, e as práticas formativas variadas, tanto em espaços escolares como também não escolares, assim como manifestações culturais, imposições neocoloniais, latentes ou manifestas em várias linguagens e práticas educativas do nosso sistema educacional brasileiro. Então, nós temos 4 eixos, né? Dá para ver aí. O primeiro eixo chama-se Educação Infantil, Práticas Pedagógicas e Formação de Professores. Ele hoje é composto pelas professoras Rosimeire Costa de Andrade Cruz e Silvia Helena Vieira Cruz, né? E esse eixo, ele trata principalmente de quê? Das políticas, né? De direito da criança à educação infantil. Então, basicamente, trata das questões de formação dos professores, do acesso às creches, né? Agora, com a ampliação, né, do atendimento aos bebês também é um interesse desse eixo, né? Estudar as garantias de direito e a formação dos professores para trabalhar com bebês, né? Já que a educação infantil atende tanto a bebês como a criança bem pequena e as crianças pequenas, né? Então, esse é o foco principal desse eixo. No eixo Escola e Educação Inclusiva, nós temos a professora Adriana Leite Lima Leite Gomes e a professora Francisca Genil Stola. Então, esse eixo ele vai tratar das práticas de inclusão, né? E também da educação especial, né? E principalmente da educação especial inclusiva, né? Que é o que a gente deseja. Bom, o terceiro eixo do qual eu faço parte é o estudo da linguagem, a gente trabalha com questões ligadas à oralidade, leitura e escrita, e aí esse eixo é composto por mim, também pela professora Adriana Leite Lima Verde, né? E a gente trata das questões ligadas à linguagem, né? A gente trata das questões de alfabetização, tanto da alfabetização inicial com crianças, como também da alfabetização de jovens e adultos, e da alfabetização acadêmica, incluindo aqui a questão dos letramentos acadêmicos, né? Então, a gente trabalha com todos esses temas que são ligados aos estudos da linguagem. E, por último, nós temos o eixo Infância, Filosofia, Arte e Corporeidade, composto pelas professoras Ana Maria Monte Coelho Frota e Bernadette de Souza Porto, né? Então, esse eixo ele é um eixo que trata das infâncias, trata das questões da arte, né? Da corporeidade, traz uma discussão muito bonita sobre a filosofia da diferença, para a gente entender a criança, né? Nas suas diferenças, assim como também o eixo de educação inclusiva, também trabalha muito voltado com a questão alinhada, com a questão da filosofia da diferença, né? E aí, pessoal, para concluir, todos esses eixos, né, eles também abrigam, né, dentro da linha, grupos de pesquisa e estudos que vocês podem se associarem, né? Vamos dizer assim, os mestrandos e doutorandos, os coordenadores desse grupo, teoricamente, já são membros natos. Já são membros natos do grupo, pelo menos os meus são, eu faço questão, né? E aí, quando o grupo é certificado no CNPq, automaticamente, esses estudantes, eles já têm o seu nome incluído no rol de pesquisadores, na verdade, de estudantes, né, que compõem, porque pesquisador só com doutorado, que compõem os grupos de pesquisa como estudantes, né? Então, pressupõe-se que ele está dentro de um projeto guarda-chuva do coordenador do grupo, e um projeto de mestrado dele, ou um projeto de doutorado dele, é um projeto vinculado a esse projeto maior do professor que o orienta. Então, ele já é um membro nato, né? Então, nós temos praticamente 4 grupos de pesquisa. Nós temos o Pró-Inclusão, né, do
do eixo de educação inclusiva, que é coordenado pela professora Geni Lustosa. Nós temos o grupo Ler, que é coordenado pela professora Adriana Naveiro, que é uma leitura e escrita revisitada, né? Nós temos o grupo, eu preciso ver o nome aqui, a colinha, porque é um nome complicado para mim lembrar. É o grupo Diáfina, Dialogicidade, Formação Humana e Narrativa, que é coordenado pela professora Ana Flora. Então, esses grupos, né, eles funcionam aqui na sede. Este semestre, e tem o GRAFI, que é o Laboratório de Estudo da Escrita, que é o que eu coordeno, né? Então, este semestre, o GRAFI vai funcionar às terças à noite, 15 dias. A gente discute as questões ligadas à escrita, né? A escrita como prática social. O Ler e o Pro-Inclusão funcionam, geralmente, quase sempre, às quartas à tarde, intercalando com as reuniões da linha, porque uma quarta é reunião da linha, outra quarta é reunião do grupo. Então, eles intercalam. E o grupo Mirari, que é mais vinculado ao eixo de educação infantil, que funciona às quartas-feiras à noite. Tá bom? Então, quem tiver interesse, é só procurar os professores da linha e os grupos de pesquisa. E aí, só para realmente finalizar, das publicações mais recentes que a gente tem, eu vou falar, né, puxar aqui a brasa para a minha sardinha, que é do GRAFI. A gente tem um livro que nós organizamos, né, chamado Trajetórias de Escrita, onde cada membro do grupo contou um pouco das suas trajetórias de escrita e refletiu sobre a relação com essa escrita ao longo dessas trajetórias. É um livro de 2021 que foi organizado e publicado pela editora CRV, lá no Paraná. E mais recente, de janeiro desse ano, que ele está aqui para apresentar, mas infelizmente eu não pude, no dia do lançamento dos livros, um dossiê, uma revista chamada Revista Triângulo, lá da Federal do Triângulo Mineiro, em que nós, no grupo, com convidados, assim como no livro que nós apresentamos, nós também estamos discutindo lá a aprendizagem e o ensino da escrita. Então, como o nosso grupo é Estudo Laboratório da Escrita, nosso tema central sempre gira em torno da escrita. Então, lá, esse dossiê, quem procurar na revista Triângulo, já é a publicação contínua desse ano, está lá, a primeira, você vai encontrar logo de entrada, é o dossiê, né? Ensino e Aprendizagem da Escrita, foi organizado por mim, e por um pós-doutorando que eu estou supervisionando aqui, que é o Antônio Danilo. Nós temos participação de vários membros do GRAFI, convidados, estudantes. Temos professores de outras universidades, como a UES, a UNILAB. Nós temos professores da rede pública municipal de ensino, tanto de Fortaleza como do Exército. Nós temos, e também, né, adiantando o livro, nós temos a Texto, traduzido por mim no francês, que é da professora Christine Barré-Guignard, que é da Universidade de Grenoble, na França, que é a autora da teoria da relação com a escrita, que é inclinada nas nossas pesquisas lá no GRAFI. Então é isso, gente. Foi um prazer imenso apresentar a nossa livro. Boa tarde, pessoal. Queria apresentar você, a Rosângela. Por favor, você tem uma Rosângela. Ela entrou agora no projeto do CAPOS, que é um projeto de inscrição do TTGE. Hoje a Rosângela está colaborando com a gente com as chamadas, certo? A lista de presença. Por favor, não saia daqui. Se você não anotou, anote. E amanhã, que é o último dia, do mesmo jeito. Porque, assim, publica um pouco, porque a gente fica tendo que confiar na palavra. Eu vi, mas eu não passou por mim. Mas, por favor, hoje e amanhã, vocês não vão embora antes de procurar com quem está a lista de presença. E hoje está com a Rosângela. Amanhã, está previsto manhã e tarde, mas é possível que a gente resolva pela manhã. Só amanhã, né? Tá? Tá. Paulo. Amanhã, por favor, não falte, porque é o dia das bolsas.
Quem vai coordenar é a dona Dina Mara, representante estudantil, dissente, Ela né? vai dar bolsa, não? Ela vai distribuir bolsa aí. Para a Dina. Faltou apresentar ainda quem? A Filos e o trabalho, né? Trabalho não apareceu nem filho. Trabalho Clarice Vestido e a Filos, Eduardo Chaves, Demar. Acho legal o programa. Não, não é hoje. Ontem hoje. Para a próxima. Vocês vão conhecer em sala de aula dos orientadores. Então, por hoje a gente encerra. Infelizmente, nós não teremos cordel hoje. Vou te ajudar, tá?